Olha só, a Justiça da Alemanha decidiu encerrar oficialmente todas as investigações contra 2 brasileiras que foram detidas lá em Frankfurt. Você se lembra dessa história? Depois de elas terem as malas trocadas por bagagens com algumas drogas. O caso aconteceu no começo de 2023. Quem está com a gente para voltar com mais informações é a nossa Camila Yunes. E a gente quer entender, Camilinha, se há um pedido de indenização por essa prisão. Seja bem-vinda. Oi, Paulo, muito bom dia para você, para todos da bancada do Morning Show. Existe essa expectativa sim, viu? A defesa das 2 mulheres, Katina Bahia e Jeane Paolini, a defesa vai entrar, melhor dizendo, com esse pedido de indenização no próximo mês. Essa é a expectativa. De acordo com a lei local, Paulo, o que acontece? Quando há uma prisão injusta, é pago um valor de 75 euros por dia. E como as 2 ficaram 38 dias presas, essa indenização convertendo para reais deve ficar aí em pouco mais de 15 mil reais. No entanto, a defesa vai entrar com outros pedidos ainda, vai ajuizar outras ações com relação a essa indenização, porque elas perderam passagem, perderam a viagem. Inclusive, eu falei agora há pouco com a Katina Bahia, ela tinha uma viagem para um país da Europa recentemente para acompanhar uma atleta de triatlon que ela treina, e ela acabou não indo para essa viagem justamente porque ela estava com medo de ir a um país da União Europeia, porque o processo ainda estava em aberto. Foram 8 meses para esse processo se encerrar. A Katina falou muito dessa questão de uma arbitrariedade por parte do Ministério Público alemão. Ela disse que havia muitos entraves, não havia clareza por parte do MP alemão para dialogar com a defesa dela, então eles não falavam, não davam clareza de quando esse processo seria encerrado. Em contrapartida, ela falou de uma eficiência muito grande por parte da Polícia Federal, do Governo Federal e também do Itamaraty em enviar as provas, os documentos que comprovavam a inocência dela e também de Jeane Paolini. Então, toda essa questão gerou um abalo psicológico muito significativo, Isso já faz 8 meses, elas ficaram aí 38 dias presas e claro que isso gera um abalo psicológico muito grande. Mas ela me disse, Katina Bahia, que parece que tirou um peso, uma tonelada das costas, que já se sente muito melhor no encerramento deste processo que está retomando a vida. Mas claro que ainda tem todos esses abalos psicológicos e que, claro, a defesa vai incluir essas questões no pedido de indenização. Paulo. Bem, Camilinha, obrigado, querida, pelas suas informações. Gente, vamos repercutir um pouco. Esse caso, esse ano, chamou muita atenção, Mano Ferreira? Pois é, eu estou acostumado a criticar a justiça brasileira, hoje vou ter que criticar a justiça alemã. Olha só que audácia, a Alemanha é tão eficiente sempre, mas demorar 8 meses para resolver esse caso, que é um caso tão flagrante de injustiça, Ela foi vítima 2 vezes, vítima dos bandidos que roubaram a mala dela e vítima desse longo processo judicial injusto que demorou e que atrapalhou tanto a vida dela. Então, esse é o tipo de situação que o Estado precisa ser muito mais eficiente para evitar vitimar uma pessoa 2 vezes. Demorou, Pepe? Demorou muito, E esse caso é um caso que mexe com a gente, de certa forma, porque podia ser qualquer um de nós. A gente estaria viajando de férias, sem dúvida, por conta de erro da companhia aérea, que deixou bandidos colocarem drogas na bolsas, de forma inadvertida, você ser preso em outro país, fora do teu país, e ficar meses preso, Então você vê nesse caso que é algo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, e um acúmulo de vários erros, erro do aeroporto, erro da companhia aérea e erro agora da justiça alemã, que infelizmente não foi rápida ao ponto de soltar essas pessoas antes, e encerrou o processo depois de 8 meses. Ou seja, realmente a falhabilidade da justiça não é algo só no Brasil. Agora, melhorou, Nelsinho, essa questão nos aeroportos, Depois desse caso. Sim, a gente teve inicialmente uma decisão proibindo os celulares dos funcionários, polêmica, decisão. Gerou greve e tal, porque aí você começou a partir do pressuposto que qualquer pessoa poderia ser um criminoso em potencial, enfim, quando na verdade
quando na verdade a gente tem que partir da presunção de inocência. Mas de fato foi uma resposta à repercussão desse caso midiático que tomou aí a mídia nacional e internacional, inclusive. Agora vou falar, Paulinho, a justiça da Alemanha demorou alguns meses, aqui no Brasil é muito pior. Aqui no Brasil, se elas ficaram lá presas 1, 2 meses, sei lá quanto tempo, aqui no Brasil as pessoas ficam anos presas provisoriamente. Aqui no Brasil a gente tem banalização muito pior do que na Alemanha. As pessoas aqui ficam presas anos e depois são declaradas inocentes. Ô Ju, você acha que ia demorar mais aqui? Tudo indica que sim, né? E esse dado é verdadeiro. Infelizmente, sempre o Conselho Nacional de Justiça faz levantamentos, né, de pessoas que ficaram presas sem que precisassem ter ficado em presas, inclusive pessoas que não deveriam ter estado presas e ficaram. É difícil até de acreditar, mas infelizmente é um fenômeno comum e nesse momento eu quero inclusive reconhecer aqui, dar os parabéns ao trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que se debruça muito, né? Inclusive criou a chamada calculadora penal para auxiliar o juiz a controlar ali a execução da pena, para que erros grosseiros não aconteçam, né? Várias pessoas, por exemplo, já poderiam ter sido liberadas e não foram e permanecem presas no Brasil. Imagina a dor dessa pessoa, imagina a tragédia na vida dela. É difícil até de imaginar uma indenização suficiente para reparar esse dano, né? E sobre essas falhas na justiça, sempre gosto de apontar para aquelas pessoas que defendem tanto a pena de morte, o risco que a gente tem de defender pena de morte. Porque a justiça erra muito. E se a gente começa a trazer essa possibilidade de pena de morte no Brasil, é um erro que não é passível de reparação, né? Então, eu aqui em Brasília, eu estou observando uma campanha muito forte, muitos outdoors, muitas plaquinhas, pena de morte. Eu sei que está diretamente conectada à sensação de injustiça, a revolta que as pessoas têm com toda a criminalidade que a gente vem aqui exaustivamente discutindo, mas pena de morte não, gente. Não vamos defender pena de morte porque o Estado falha, a justiça falha muito.